Boa noite a todas e a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão pelo canal da TV Raiz da Cultura no YouTube, transmitindo também pela página no Facebook da TV Raiz da Cultura e pela página do Projeto Caribantu, também no Facebook. Hoje, nosso encontro tem uma temática toda especial, voltada à discussão das teologias índias e a religião da Jurema dentro do ciclo de formação do Projeto Caribantu. E estamos aqui com os dois convidados especiais dessa noite, que é o professor Sandro Guimarães, que é professor da UFPE, doutor em antropologia, e também com o professor Saulo Feitosa, que é indigenista e também professor da UFPE. Quero saudar inicialmente o professor Sandro Guimarães. Seja bem-vindo, professor. É uma satisfação, uma alegria imensa contar com sua presença nesse nosso ciclo de formação. Obrigado. Prazer meu. Muito obrigado. Ok. Saulo caiu a conexão dele. Quando ele voltar, a gente faz essa saudação também. Certo. Vou iniciar aqui registrando já e dando boa noite. Saulo voltou aqui. Vamos saudar o professor Saulo Feitosa. Seja bem-vindo, professor. Seja bem-vindo e é um orgulho e uma alegria termos a sua presença aqui nessa noite. Boa noite, Libânio. Prazer é meu, convite. E vai ser muito importante a gente poder dialogar nessa noite junto com o professor Sandro. Ok. Eu queria combinar com vocês, porque são muito jovens. Eu fico falando o tempo todo professor ou vou pelo primeiro nome? Como é que eu faço? Fica a escolha de vocês. Pelo nome. Sandro, né? Pelo nome. Pronto, tranquilo. Fica mais próximo, né? Então, eu quero saudar aqui a Adriana Carvalho, dando boa noite a todos. Ela de Aracaju, Sergipe. José Júnior Carajá, o José Hélio, do CIMI Nordeste. Hélio de Palmeira dos Índios, Alagoas, ele dizendo aqui. Saudando o Carajá. Gracioneide Maria, Felipe Moreira Salles Silva, Alcilene Bezerra, Edivânia Granja da Silva Oliveira, dando boa noite. Ela é professora de História do IF Sertão PE, Campus Petrolina, aqui presente. Boa noite. Bom, como está no título Teologias Índias e a Religião da Jurema, nós vamos começar a dialogar primeiro com o professor Sandro Guimarães de Salles, para exatamente conhecer um pouco mais. Você tem um trabalho realizado, que inclusive o lançamento de um livro, não é, professor Sandro? Onde trata exatamente dessa experiência da Jurema, e vai um pouco mais além, porque muita gente restringe a Jurema, o culto à Jurema, mais particularmente para a questão da vivência indígena, mas se tem o conhecimento que ela também extrapola os limites da vivência indígena, e tem a mistura também com o componente afro, né, com os negros e negras que foram trazidos da África, né? E tem umas misturas também, que aí chega até, às vezes, no campo da Jurema, da Umbanda, também chega no campo no território do Candomblé. Então, nos fale um pouco como foi todo esse processo da construção do livro, essa pesquisa, né? E como se pode entender, então, a Jurema como uma religião. Certo. Então, boa noite, Libânio, mais uma vez. Boa noite ao professor Saulo, e a todos e todas que estão aqui, né, assistindo essa nossa conversa. Parece que vai ser bastante interessante, né? Veja, a Jurema ela pode ser abordada de várias formas, a gente pode fazer vários recortes aqui para pensar a Jurema. E um deles seria o contexto indígena, né? A Jurema hoje ela é uma das marcas, né, de afirmação da identidade étnica dos povos aqui no Nordeste. Também poderíamos fazer um recorte voltado para as religiões afro-brasileiras e como elas vão reelaborar essa tradição da Jurema. Você não encontra, é difícil você encontrar uma casa aqui em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, que não cultue de algum modo os mestres e caboclos da Jurema, alguns com mais frequência, outros com menos frequência. Às vezes tem um dia do ano específico para celebrar a Jurema.
E, enfim, só para dizer um pouco dessa presença significativa, dessa religiosidade, desse fenômeno religioso aqui em nossa região, né? Outro recorte possível seria o histórico, né? A gente pode fazer uma análise, sobretudo do século XVIII até o tempo presente. Claro, você vai encontrar aí referências a Jurema dos povos indígenas significativas, né? Como eu falei, a partir do século XVIII. Então, tem várias possibilidades de enfoque, né? E eu optei por falar brevemente da Jurema no sentido mais geral, mais amplo, claro, chamando atenção para essa anterioridade indígena, para essa origem indígena desse fenômeno, mas também destacando a sua presença, né, significativa em vários contextos contemporâneos, como os das religiões afro-brasileiras. Bom, a minha pesquisa, inicialmente, ela começou no núcleo de etnomusicologia, aqui na UFPE, e com orientação do professor Sandrone, e a gente tentava entender, no primeiro momento, a relação dos cânticos sagrados, né, para os seus praticantes, no contexto da Jurema. Então, eu buscava, sobretudo, entender um pouco as linhas, né, o sentido dessas linhas para aquelas pessoas que praticavam a Jurema no litoral sul da Paraíba, né, na cidade de Alhandra. Essa pesquisa depois, ela é continuada no contexto do mestrado, né, onde a gente continua dialogando com a cidade de Alhandra, que é conhecida na região ali da Mata Norte de Pernambuco, litoral sul da Paraíba. Só para destacar os lugares onde essa referência a Alhandra é mais forte, portanto, considerada um grande centro da Jurema, né? A cidade de Alhandra a gente pode falar que em todo o Brasil, ela é considerada uma das principais referências espaciais aí, portanto, da prática dessa religião, né? Alguns diriam, não, mas não é religião, é um culto, porque ela é praticada dentro de religiões como a Umbanda. Eu diria religião, entendendo religião aqui no sentido mais amplo, né? Alargado. Portanto, a Jurema enquanto religião mesmo, né? Então, ela é praticada, portanto, hoje em praticamente todo o país, com destaque ainda aqui para o Nordeste Oriental, né, que vai de parte do Ceará até parte da Bahia, e diz de uma anterioridade indígena e, claro, de uma contemporaneidade muito forte também, considerando que ela ainda é afirmada como uma das formas de afirmação de identidade étnica, né, para os povos do Nordeste. Bom, a minha pesquisa foi sobre a Alhandra, como eu falei. Então, busquei entender como o antigo aldeamento, né, Aratagui, que ficava ali no fim do que o Serafim Leite vai chamar de linha interna, que era uma linha composta de antigos aldeamentos indígenas, jesuíticos, que ia a parte ao norte, né, ia de Olinda até o início de onde hoje é a Paraíba, exatamente onde ficava o aldeamento de Aratagui. Então, na dissertação de mestrado, eu trabalhei basicamente com Alhandra, para entender essa história indígena em Alhandra, o antigo aldeamento, como as terras indígenas foram sendo ocupadas, né, por não indígenas, e, claro, como a Jurema é sinal de resistência naquela região, né, mesmo todas as mudanças, né, que aquele cenário sofreu em relação aos fins dos aldeamentos, a Jurema ainda é uma marca significativa naquela localidade. No doutorado, eu estendi a pesquisa até a Mata Norte. Então, eu peguei da Mata Norte, Pernambuco, até o litoral sul da Paraíba, incluindo as cidades que o Serafim Leite, nessa linha eterna que eu falei para vocês, vai identificar várias vilas, né? Hoje, cidades, né? Goiânia, Macugi, Aliança, Condado, que foram resultados de antigos aldeamentos, né? Que, sobretudo no período pombalino, elas são emancipadas para vilas e hoje são cidades. Então, o Serafim Leite chama atenção para esse número, né, bastante significativo de aldeamentos que existia ao norte de Olinda até o litoral sul da Paraíba. Então, esses aldeamentos vão desaparecendo, né, com a colonização,
No entanto, as marcas de uma anterioridade indígena é muito forte ainda, né? A figura do caboclo ali, você tem diversas manifestações populares, como o maracatu, o caboclinho, né? Até mesmo o cavalo marinho, que tem o caboclo do Urubá como uma figura, né, que traz essa influência religiosa de forma mais forte dentro do cavalo marinho. As várias categorias de caboclo que existem dentro do maracatu, de baque solto, né, naquela região. Então, as marcas, portanto, elas continuam muito nesses brinquedos populares e, sobretudo, né, especialmente nas religiões, né, populares, nas religiões de matriz africana, ou afro-brasileiras, como a gente queira classificar essas religiões, que são praticadas naquela espacialidade. Então, ao norte de Olinda, na chamada Mata Norte, você tem uma quantidade significativa de casas onde a Jurema é cultuada, onde se cultua os mestres, onde se cultua os caboclos, de forma impressionante. Então, durante minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com 14 terreiros, sendo parte dos terreiros em Alhandra ainda, 3 casas em Alhandra, e já tem mais casas em Goiânia, Condado, Pedras de Fogo, Aliança, que mais? Bom, e outro município que eu não lembro agora, mas foram 14 terreiros nessa região aí, nessa área, né? Então, o que a gente percebeu foi exatamente isso, né? Uma presença significativa e uma singularidade nessas casas que cultuam orixás, casas que se dizem de Umbanda, ou até mesmo casas que se dizem de Candomblé, né? Essa questão taxonômica é muito complexa, porque você vai na casa e a pessoa diz que é Umbanda e daqui a pouco ela mesmo chama Candomblé, né? É a gente que tem essa preocupação em dar nome às coisas, a gente que faz pesquisa, mas eles não estão preocupados, eles simplesmente vivem a religião da sua forma, né? E o pesquisador fica, às vezes, tentando dar nome a tudo, né? Mas, enfim, eles chamam Xangô, muitas vezes, chamam Catimbó, né? Às vezes chamam Candomblé também. Mas o que singulariza, portanto, todo esse cenário religioso da Mata Norte é a presença da Jurema, né? A presença marcante da Jurema, e a referência a Alhandra, né? Aratagui, a antiga aldeia Aratagui, que é muito cantada nas toadas, né? E claro, né, nos seus panteões, ou panteão pensando a Jurema como uma só grande religião naquela área, né, a presença de mestres de Alhandra, como a mestre Maria do Acais, que é a grande mestra daquela região, e tantos outros mestres, né, que têm Alhandra como a sua referência, né, como os descendentes da Maria do Acais, né, filhos da Maria do Acais, que são também, alguns também cultuados na região, como o mestre Flósculo, por exemplo, que está hoje sepultado numa capela que fica no Acais, na região, né, no início de Alhandra, uma capela por trás dessa capela, e um túmulo da década de 50, e no lugar do túmulo tem uma Jurema, uma escultura de uma Jurema, muito bem feita, ainda preservada, por muita sorte. Eu sempre chamo a atenção que é importante que os órgãos de proteção ao patrimônio intensifiquem, né, a proteção à Fazenda do Acais, que ela foi derrubada quando estava em processo de patrimonialização, né, as tratativas para se chegar ao patrimônio. Um latifundiário derrubou, né, a casa que foi erguida pela Maria do Acais. Do outro lado tem a capela da Maria do Acais, que essa não foi derrubada, mas sabe-se lá até quando ela vai ficar ali, considerando que a região hoje é muito habitada por pessoas que pensam que esse passado da Jurema tem que ser apagado, enfim, uma perseguição muito intensa às religiões e aos praticantes da Jurema ali naquele município, que fica muito ao sul da Paraíba, né? Uma das primeiras vilas paraibanas. Então, minha pesquisa foi basicamente ali, no mestrado, e no doutorado, como eu falei, se expande, né, para outras regiões, e eu procurei entender, a partir dos aldeamentos, como se dá essa mudança no cenário,
essas relaborações no contexto da prática religiosa que ali acontece. E, bom, os resultados que eu cheguei na tese é o que eu já falei para vocês, mas o que marca, né, esse cenário religioso das religiões afro-brasileiras é, sem dúvida, a presença marcante da Jurema, né, que singulariza, portanto, pratica naquela região. Eu poderia dizer que se pratica aqui em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, para citar pelo menos os estados em que eu tenho uma maior familiaridade. Portanto, é possível afirmar que o que singulariza todas essas casas, sua grande maioria, é a prática da Jurema. E aí vale lembrar um antropólogo de Recife chamado Roberto Mota, porque eu tenho muito respeito, né? Então, o professor Roberto Mota, ele começa, na década de 70, a fazer um levantamento, por exemplo, nas casas de matriz africana em Recife, né, com a presença da professora Maria do Carmo e outros pesquisadores da época, e o que hoje a gente poderia chamar de um inventário ou algo assim, mas essa pesquisa, ao final do trabalho do Roberto Mota, aponta isso. E o Roberto vai dizer, olha, ao contrário do que dizia René Ribeiro, Gonçalves Fernandes, Gilberto Freire, né, há, de fato, claro, a presença do culto aos orixás é muito forte também, e essa é uma corrente, portanto, né, como diz o Bastos, uma corrente de tradição cultural que é marcante também no Recife, mas o que singulariza essas casas, o que as unifica, podemos dizer, o que ata o liame religioso dessas casas é a prática da Jurema, né? Isso na década de 70. E as pesquisas que a gente fez na década de 90, final da década de 90, e até meados até por volta de 2010, quando eu concluí a tese, só corroboraram, né, essa afirmação da pesquisa do Roberto Mota na década de 70. No entanto, é de se estranhar que a Jurema só tenha sido objeto de mais pesquisas de forma mais intensa a partir do final da década de 90. Né? Então, a minha tese, quando ela foi escrita, ela era um dos poucos trabalhos ainda sobre o tema, né? E no livro eu procuro explicar por quê, né? Porque a Jurema, por muito tempo, foi tratado pela antropologia como objeto menor. Né? Eu procuro entender, claro, a partir das pesquisas feitas pelos africanistas, que era quem se interessava mais por religiões afro-brasileiras, e seguindo aí também um pouco a lógica da Beatriz Góes Dantas, a gente percebe que havia, sim, um interesse maior pelas religiões consideradas mais puras, com todas as aspas necessárias, né, sobretudo tradição Jeje-Nagô, Nagô-Queto, né, e uma busca, claro, pelos africanismos, e que muitas vezes deixaram de ver algo que estava ali o tempo inteiro, que era a Jurema. Né? Então, a Beatriz Góes Dantas, ela faz uma crítica não a questão da Jurema especialmente, mas essa busca, do que ela chama busca incessante da África no Brasil, e aí, claro, vai tomar o candomblé baiano como sendo a categoria dalítica, a partir da qual se pensa todas as religiões afro-brasileiras no Brasil. Né? E o que a Beatriz Góes Dantas vai dizer, e outros pesquisadores da década de 80, também outros antropólogos que trabalham com religião, é que o candomblé baiano, assim como outras religiões de matriz africana, são religiões brasileiras. Né? Não tem, portanto, esse paradigma, como também o Roger Bastide vai apresentar, o candomblé como paradigma das demais religiões afro-brasileiras. Né? Então, o próprio Roger Bastide, também meados da década de 40, 50, chamava atenção para os congressos sobre congressos afro-brasileiros que aconteciam aqui em Recife, em Salvador. O Bastide vai brincar com isso, ele vai dizer, nesses congressos que acontecem em Recife, voltado para o afro-brasileiro, a preocupação está mais com o afro do que com o brasileiro, né? Porque a Jurema, até então, havia sido objeto apenas de pesquisas feitas por folcloristas, né, que às vezes reduzia o tema a um verbete, ou algo assim, com exceção de alguns trabalhos um pouco mais densos, como Meleagro, escrito pelo Câmara Cascudo, né, que é uma obra muito interessante para quem quer conhecer um pouco mais, né, da Jurema, que naquele contexto é chamado pelo próprio Cascudo de Catimbó. Né, o trabalho de Gonçalves Fernandes,
né, na década de 30, se me falha a memória, escrito em 1937, né, ou 38, acho que 37, né, que também traz a Jurema como a questão central da sua pesquisa, embora ele seja um africanista e tente sempre fazer essa ponte aí entre a Jurema e as religiões de matriz africana, mas são livros, são pesquisas que revelam aí essa presença significativa dessa tradição indígena e muito forte. Algo também que essa pesquisa revelou é que, muito mais do que a gente pensava, a Jurema era praticada no período colonial. Vou explicar melhor. Bom, para muitos que estão ouvindo, certamente a Jurema é uma árvore, algo assim, né? Ela é também uma planta, né? Tem uma questão aí, eu diria, polissêmica em torno da palavra Jurema, que ela é ao mesmo tempo a planta e também dá nome a um vinho que se faz a partir de partes da planta, né? Os indígenas, pelo menos as primeiras experiências que a gente tem registro sobre a Jurema era feita com a raiz, né, macerada, e dali se fazia um vinho a partir desse caldo, né, que saía das raízes da Jurema, que era, né, essa bebida, portanto, era consumida durante os rituais, né, era bebida durante os rituais, mas a gente não dimensionava o quanto essa prática era comum, né, quanto ela estava presente aqui na região Nordeste. E aí, lendo os documentos do século XVIII, né, inclusive o documento escrito no contexto do Diretório Pombalino, onde você tem um documento importante para a gente entender o que foi aquele período para os povos indígenas, para a pesquisa sobre os povos indígenas, você encontra um documento importante, né, o primeiro documento foi publicado no Maranhão, né, e o segundo aqui em Pernambuco, né? Eu vou tentar ler aqui para vocês parte desse documento. Eu não sei como está meu tempo aí, Libânio, se você puder... Não, assim, fica tranquilo. O importante é você fazer a exposição. Você vai tentar exibir? Veja se você consegue, se já for... eu vou tentar, porque vocês poderiam visualizar esses documentos. Isso, caso contrário, veja se eu você apenas consegue. Leio aqui. Vai nessa opção aí, se não... É PowerPoint? Está em PowerPoint, alguma coisa assim? Isso, está em PowerPoint. Pronto, veja se você consegue abrir no Share aí. Ok, vamos ver aqui. Você vai em Share Screen. Share. Screen. E aí você vai ter aí janela. Você vai para uma janela que você já abre o arquivo, aí na janela você localiza ele e compartilha. Vai ter uma opção de compartilhamento. Certo. É o primeiro, no caso, né? Aqui para mim aparece tela cheia, depois aparece janela e guia do Chrome. Aí você vai em janela. Certo, deixa eu ver. Veja se você localizou. Aqui, já abriu janela. Pronto. Aí você vai ver que tem as opções de telas que está no seu computador. Então deve ter a tela aí já do PowerPoint. Você já abre ele e ela aparece a tela. Ok, como tem muito documento aberto aqui, ele não está aparecendo, mas eu vou fechar alguns deles. Não, fecha e abre Você está com a tela do PowerPoint aberta já? Tô. Pronto, então você fecha alguns documentos que vai visualizar vai aparecer, né? Isso, aí vai ter a opção para você compartilhar. Exatamente, já apareceu aqui. Pronto. Vamos ver se funciona direitinho. Ótimo. Quando abrir aqui, eu boto a tela em destaque. Pronto, abriu aqui. Deixa eu adicionar. Veja se está funcionando. Pronto. Aqui direitinho. Tá. Aqui já abriu a tela e já está no plano principal. Pronto, está aparecendo aí o slide. Nele, Maravilha. Tá. Joga um F5 no teclado aí, que ele vai abrir a tela completa. Está aparecendo completo aí? Não, ainda está com as janelas laterais. Para mim já está aparecendo aqui. Você clica na barra do próprio arquivo do PowerPoint. Deixa eu ver, né? Eu cliquei aqui no F5 e não apareceu. Deixa eu tentar, então.
O que eu faço aqui? Opções, publicar. Seria no F5 mesmo, né? F5, Normalmente é o que a gente... Mas tá não bom, está aparecendo. aqui dá para visualizar. Dá para visualizar tranquilo. Você pode até aumentar um pouco a tela, querendo. Então, nesse caso, é melhor não usar o F5, né? Eu vou aumentar a tela aqui. Isso, pronto. E vou afastar um pouco mais aqui a tela lateral. Isso, perfeito. Pronto, a gente sempre tem... a tecnologia foi criada por humanos, a gente tem que contornar ela, né? Tem que fazer tem que se reinventar aqui. Maravilha, então vamos lá. Veja, esse texto ele foi pensado, né? Claro, eu peguei alguns slides de apresentações anteriores, mas esse texto foi pensado, sobretudo, a partir da fala também do professor Saulo, né, sobre a teologia índia, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler essa parte aqui brevemente, que vocês devem estar vendo, o segundo slide, e a gente rapidamente vai chegar aonde eu parei, tá bom? Certo. Então, o que é isso? A matriz da colonialidade afirma o lugar central da raça, do racismo e da racialização como elementos constitutivos e fundantes das relações de dominação. Aqui eu estou falando da colonialidade que está por trás da ideia de religião, das religiões hegemônicas em relação às religiões contra-hegemônicas ou não hegemônicas. E todo o preconceito que existe em torno dessas práticas religiosas. Então, os conhecimentos produzidos fora dessa matriz seriam desautorizados, sobretudo por não poderem ser avaliados seguindo as diretrizes conceituais das ciências modernas. E aqui eu chego numa proposta da Catherine Walsh, que é o conceito de colonialidade cosmogônica, né? Queria se opor, né, a tudo que está relacionado à força vital mágica espiritual da existência das comunidades afrodescendentes e indígenas. A colonialidade cosmogônica fundamenta-se na diferença binária cartesiana entre homem e natureza, né? Aqui, para entender por que essa dificuldade, né, de se aceitar a Jurema por muito tempo e as demais religiões, inclusive na academia, né? Por que a Jurema nunca demorou tanto a ser objeto de pesquisas, né, em programas de pós-graduação, por exemplo. Então, desse modo, são categorizadas como não modernas, primitivas e pagãs as relações espirituais e sagradas que conectam os mundos de cima e de baixo com a terra e com os ancestrais como seres vivos. Aqui ainda me valendo da Walsh. Assim, pretende anular as cosmovisões, filosofias, religiosidades, princípios e sistemas de vida, ou seja, a continuidade civilizatória das comunidades indígenas e da diáspora africana. Bom, essas religiões remetem o que a gente costuma chamar de religiões logofílicas versus icônicas. É um tema que o Roberto Botta trabalhou também, né, explorou bastante para discutir essas religiões, né? Então, as religiões logofílicas seriam aquelas mais próximas da palavra, né? A palavra escrita, a palavra toda poderosa, logos, enquanto as religiões icônicas seriam aquelas que teriam contato com o sobrenatural ainda maior. Vale lembrar que dentro dessa visão de um certo evolucionismo cultural, tendo o povo branco como referência, as religiões afro-brasileiras também foram medidas a partir dessa aproximação maior ou menor com a prática icônica, né? Por exemplo, as religiões banto, né, dos povos ali do sul da África que vieram para o Brasil eram tratadas como religiões, ou melhor, como não religiões, não eram cultos, eram práticas mágicas, enquanto as práticas religiosas sudanesas, no caso o candomblé, que é a referência talvez mais conhecida dessas práticas, era considerada religião, né? Então havia aí, portanto, também uma classificação dessas religiões a partir de uma maior ou menor aproximação com a perspectiva logofílica ou icônica. Claro que hoje isso pode ser questionado, considerando que as religiões neopentecostais também são bastante icônicas, né? Assim, no sentido de lançarem mão de águas milagrosas, enfim, mas isso é outro assunto, né? Então, há evidências que a prática da Jurema teria sido levada pelos povos indígenas do sertão para o litoral através dos descimentos. Por que é que eu estou colocando essa questão? Né? Para entender a Jurema no litoral, como eu falei para vocês, né? Então, havia, no período colonial, os chamados descimentos, que era a transferência de
indígenas aqui do sertão, do agreste, para o litoral, para a costa, para ser melhor administrado ali, né? Claro que os povos do litoral não falavam as línguas desses povos que viviam no litoral. Ou melhor, os povos do sertão não falavam as línguas dos que viviam no litoral, uma vez que uns estavam ligados ao tronco Macugê, e os povos do litoral eram falantes do tupi, né, de línguas tupi, do tronco tupi. Então, aqui os descimentos, já expliquei para vocês, né? E aí uma referência que é importante para a gente entender esse processo, né, que é a chamada Guerra dos Bárbaros, ou Confederação dos Cariris, né, que também intensificou esse processo de descimento, além, claro, de alterar toda a geografia aqui da região, diz respeito aos aldeamentos, né. Houve muito conflito, claro, com os povos indígenas que resistiram, né, daí chamarem alguns de Confederação dos Cariri, porque boa parte tinha nesses povos, eram povos ligados a essa origem cariri, portanto, né, e que incluía aí Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. Então tem um caso aqui dos índios Paiacu, por exemplo, que foram levados do sertão para a Paraíba, né, ainda no início do século. E aí você tem um caso clássico de índios que foram levados para Alhandra, que eu falei para vocês no início da minha fala, que eram índios falantes do Tupi, e receberam aí uns índios Paiacu, portanto, que vinham ali do Apudi, no Rio Grande do Norte, sertão do Rio Grande do Norte. Bom, eu vou passar aqui um pouco, aí vem o Serafim Leite, ao qual me referi, né, que ele explica que os Paiacu eram vítimas de curraleiros até serem levados para lá. E aí a referência que eu citei aqui do Diretório Pombalino, né, o primeiro no Pará e no Maranhão, e o segundo, né, o ano seguinte, 1758, aqui em Pernambuco. E o título do documento é exatamente esse aqui, né, Direção com que interinamente se deve regular os índios das novas vilas e lugares eretos nas aldeias da capitania de Pernambuco e suas anexas. É um título bem grande, né? E no caso de Pará e Maranhão, simplesmente o Diretório dos Índios, o Diretório Pombalino, mais tarde, como é conhecido. Então, em 1758, por determinação do Marquês de Pombal, os aldeamentos administrados pelos jesuítas são transformados em vilas. Então, os aldeamentos que tinham menos indígenas, a população menor, eles simplesmente acabavam com o aldeamento e levavam essa população para um outro aldeamento. E os aldeamentos maiores eram transformados em vilas, uma das vilas de índios, né? Então, esse processo, claro, vai fazer com que muitos povos do sertão fossem habitar no litoral, né? Claro, um processo que já vinha acontecendo antes, bem antes do diretório, né? Aqui tem o exemplo do aldeamento de Jacoca, no litoral sul da Paraíba, que recebeu índios Panati, considerados tapuia, claro, e vindos de Piancó, né, sertão da Paraíba. Bom, algo interessante em relação a essas vilas de índios no diretório é que havia uma vigilância muito forte, né? Quem já teve acesso ao documento do diretório, que tem vários parágrafos, né, há muita referência de como vigiar, como administrar os indígenas, né? E aí havia isso, né, que as medidas de controle religioso adotadas no contexto dessas vilas serem exercidas pelos vigários e diretores, né, assim, de forma muito intensa, com base nas determinações dos provimentos episcopais, né? E a permanência de práticas culturais indígenas e a resistência à nova religião imposta eram preocupações constantes desses bispos e párocos das vilas. E levaram os bispos a exigirem dos vigários ações mais diretas e religiosas, como a criação de uma inquisição geral de pessoas fidedignas e mais católicas dos seus fregueses. Simplificando, seria o seguinte: dentro das vilas eram convocadas as pessoas consideradas mais fiéis, né, à religião, enfim, aos lusos brasileiros, para que entregasse os seus próximos que tinham algum tipo de prática indígena ainda, né?
E a inscrição consistia na criação de espaço onde os moradores denunciavam seus vizinhos que continuassem praticando rituais indígenas. E aqui tem um documento muito interessante para a gente entender essa força da Jurema naquele período, que é de 1760, que é encontrado no livro do tombo da paróquia de Porto Alegre, que foi publicado por Lopes, na tese dela, que aponta o ato de beber Jurema como uma dessas práticas que deveriam ser denunciadas por pessoas fidedignas. O documento é o seguinte, que se observe quais são aqueles que usam de feitiçaria ou se ainda permanece neles o costume inveterado de parecer com os infernais instrumentos de toréns, maracás, ganzás, umbaúbas, ingaraçus ou célebres maracás, a qual dão título de mestre, que são os que usam seus desastrados pajés, a que nós chamamos feiticeiros, ou se usam de outros quaisquer ritos gentílicos, como beber Jurema, para efeito de verem os anjos ou outras extraordinárias visões. Notem que aqui ele se refere aos maracás como célebres. Aí a gente pergunta, por que o termo célebre, que é o lado do maracá, né? E por que essa preocupação no documento de chamar a atenção para essa bebida, né? Para os efeitos dessa bebida, né? Os pajés estavam ministrando, portanto. E seguindo, a gente tem mais detalhes dessa presença da Jurema nos aldeamentos. Eu queria mostrar, antes de seguir esse mapa, eu vou tentar fazer um passeio no mapa mesmo, espero que vocês consigam me acompanhar, partindo aqui de Olinda, né? Manipulando aqui o mouse. Então, a linha interna que o Serafim Leite, né, autor da História da Companhia de Jesus no Brasil, ele publica, exatamente o mapa que sai aqui de Olinda, né, isso ele data aqui 1551, 1760, né, e passa por vários aldeamentos, né, ou de cidades. Aqui está, por exemplo, Goiânia, Santo André de Guiena, né, a Ilha de Itamaracá, nessa área aqui, né, você tem diversas comunidades, diversos povos, né, que não tem mais essa memória indígena, por incrível que pareça, não tem mais uma identidade, né? Mas, como eu falei, a marca está muito presente. E aqui em cima, Araçatuí, onde fica Alhandra, né, já nas terras onde hoje é a Paraíba, onde hoje fica a Paraíba, né? Aqui os Cariris, já muito, né, relativamente próximo, e, portanto, as vilas, engenhos, né, que hoje são cidades, que passaram por vilas, enfim. Mas seguindo, então, a esse mapa, né, eu estou tratando basicamente dessa região aqui, né, no litoral sul, na Mata Norte de Pernambuco, até o litoral sul da Paraíba. E aí outra carta desse período, né, do século XVIII, que é em 1741, a Dom João V, enviada pelo governador da capitania de Pernambuco, informando sobre a prisão de índios feiticeiros na capitania da Paraíba, perdão. E o texto diz, a carta diz, nessa justa propôs o excelentíssimo e ilustríssimo senhor bispo se buscasse os meios precisos a remediar os erros que se têm produzido entre os índios, tomando certas bebidas, as quais chamam Jurema, ficando com elas loucos e com visões e representações diabólicas, pelas quais ficam persuadidos não ser verdadeiro caminho o que lhes ensinam os missionários, né? Então, o que a gente percebe na carta também é um divisor de águas, que foi o período pombalino e o período dos aldeamentos jesuíticos, né? Claro que outras ordens estiveram à frente dos aldeamentos, né? Não só os jesuítas. Então, até o diretório, você tem uma preocupação salvacionista, né? A justificativa era salvar, né, os gentis, né, cristianizá-los. A partir da política pombalina, ele, o Marquês de Pombal, homem com ideias mercantilistas, iluministas, a preocupação não era mais, né, com a salvação dos indígenas, mas torná-los súditos do rei, né, acabar com índios, né? Ele tinha como modelo aí a Holanda, a Inglaterra, né, onde ele dizia, olha, essas grandes nações só há um povo, você não pode ter uma grande nação com dois povos, né? Então, isso está dito, inclusive, no documento do Diretório Pombalino, como eu falei, um documento ainda pouco pesquisado. A gente tem aqui no nosso programa de Educação Contemporânea uma pesquisa que o Eloy está fazendo sobre a importância da educação nesse contexto pombalino, mas aqui, claro, o meu recorte está voltado para a Jurema e como ela é destacada, né, nesse período, né? E
Acho que eu pulei demais aqui, deixa eu voltar, gente, desculpa. Como eu estou sem o F5, fica mais difícil. E aqui o documento de 1758, né, que foi elaborado pelo Marquês de Pombal, ou seja, naquele contexto, né, que diz o seguinte, né, advirta os diretores não indígenas, portanto, que estavam ali cuidando dos aldeamentos, das vilas de índios, advirta os diretores que para desterrar dos índios as ebriedades e os mais abusos ponderados, usem dos meios da suavidade e brandura, para que não suceda que, degenerando a reforma em exasperação, se retirem do grêmio da igreja. Aqui, naturalmente, os convida, de sua parte, o horror do castigo, e da outra, a inclinação aos bárbaros costumes que seus pais lhe ensinaram, com a instrução e exemplo, não consentindo o uso de aguardente, mais do que para o curativo, e abolindo inteiramente os das juremas, contrário aos bons costumes e nada útil, antes prejudicialíssimo à saúde das gentes. Veja aí um documento que não aparece, a referência não aparece no Maranhão e no Pará, mas aparece aqui em Pernambuco, né? Ou seja, há de fato uma preocupação, né, da igreja e de todos os detentores do poder naquele período, né, com essas práticas, especialmente com a Jurema, né? Então, aqui você tem outro documento de 1763, também, né, nesse contexto ainda pombalino, que diz: esses pobres índios e neófitos necessitam de um dobrado cuidado e vigilância no pároco para conservar a observância dos dogmas ritos católicos e apartá-los de algumas devoções filhas de sua brutal e gentílica natureza, a que são propensos e inclinados, o que muito lhe encarregamos a consciência de seu pároco, principalmente, veja, escute, pessoal, principalmente para que não pratiquem a sua célebre, veja que lá em cima eles falam do célebre maracá, né? Célebre e antiga bebida chamada jurema, que há constante bebem em lugares retirados. E por ser bebida forte, ficam embriagados e alienados do juízo e fingem visões indignas de católicos, cujos erros se devem extinguir quando couber nas forças de um dirigente pároco. Ou seja, o que a gente percebe na leitura desse e de outros documentos, tem muitos documentos sobre a Jurema nesse período, é que a bebida era muito mais, né, utilizada do que se supunha. De um modo geral, os pesquisadores não haviam percebido a importância da Jurema para se entender a própria prática, ou melhor, para se entender a própria história dos povos indígenas no Nordeste, né, a própria religião, né, a religião como algo que não pode ser separado das ações políticas, enfim, a territorialização, todos os outros processos. Né? Muitas vezes se separa a religião desses contextos, dessas discussões, mas penso não faz muito sentido, né? Não dá para separar a Jurema por exemplo, das retomadas hoje, né? Então, um último documento, gente, né, já no final do século XVIII, sobre os índios Amanajó, né, Maranhão, e é um documento que difere muito dos outros, né, que nos chama a atenção também. E diz o seguinte: a sua religião é nenhuma, se referindo aos indígenas. Há, porém, entre eles, pitões ou feiticeiros, que só são no nome, fingimento e errada persuasão, é o que tem, assim está escrito mesmo na carta, a quem consultam, para a predição dos sucessos futuros em que se interessam, e recorrem para a cura das suas enfermidades mais rebeldes. Nas suas festividades maiores, usam os que são mais hábeis para a guerra da bebida que fazem da raiz de certo pau chamado jurema, cuja virtude é nimiamente narcótica. Então, a partir dessa discussão, eu faço uma reflexão sobre a Jurema no contexto não indígena, como ela entra nos centros urbanos e como ela vai como ela vai se aproximar, portanto, das religiões afro-brasileiras. Tanto o Roger Bastide como o Gonçalves Fernandes, um na década de 30 e o Bastide na década de 40, se preocuparam em entender por que a Jurema era praticada pelos negros em Pernambuco e Paraíba. A pergunta era por que os negros aceitaram, né, uma religião indígena.
porque eles, nas pesquisas do Bastilho de Gonçalves Fernandes na década de 30 e 40, apareciam como os principais catimbozeiros, né? Os jurimeiros eram negros. Na concepção deles, não eram pessoas indígenas. Claro que se a gente pega toda essa história que eu rapidamente apresentei para vocês aqui, de forma bem reduzida, bem resumida, a gente percebe que era uma geografia da Jurema, né? Era uma área habitada por esses mestres, por esses indígenas, e que, claro, né, aquela região vai coincidir com muitos quilombos também, né? O quilombo, por exemplo, do Catucá, onde tem o famoso Malunguinho, né, a principal referência. E, claro, tanto o Canindé, que foi líder da chamada Guerra dos Bárbaros, ou Confederação dos Cariris, como meu amigo Saulo prefere que a gente assim o chame, ou a chame a guerra, ele é celebrado no contexto da Jurema como rei, como era no contexto da Confederação dos Cariris. E também o Malunguinho, também cantado, celebrado como rei, né? E no contexto da Jurema, até hoje, tanto o Canindé como o Malunguinho são referências na Jurema até hoje, e que a história deixou de lado, né? E só para finalizar, aqui, o meu tempo já está, acredito, se extinguindo, né? Uma referência ao Canindé muito rápida, né? Aqui um trecho do livro, que o Canindé e Malunguinho entram para o panteão da Jurema como reis, dando continuidade ao papel de liderança que exerceram em vida. Aqui tem umas toadas do Malunguinho do Canindé, mas eu vou pular aqui para a gente ganhar tempo. Então, rapidinho, o Canindé foi líder indígena da chamada Guerra dos Bárbaros, sendo considerado pelos blues brasileiros como rei de Janduí. Lembrando que Janduí, pessoal, também foi aliado dos holandeses contra os portugueses. Bom, o Canindé morreu no aldeamento dos Guaraíras, no Rio Grande do Norte, em 1799. Tido como rei de Janduí, principal etnia, aqui é uma citação do Pedro Puntoni, historiador, tido como rei de Janduí, a principal etnia em guerra contra os blues brasileiros, consta que Canindé tinha sujeito a toda esta nação, dividida em 22 aldeias situadas, né, no sertão que cobre as capitanias de Pernambuco, Itamaracá, Paraíba e Rio Grande. E rapidamente, falar de Malunguinho, foi o líder quilombola que atuou no quilombo do Catucá, morto em 1835. Malunguinho foi o principal líder do quilombo do Catucá. No começo de 1827, o governo provincial chegou a oferecer o prêmio de 100 mil réis pela sua captura. Tem uma citação breve aqui do Pereira da Costa, que ele diz: Malunguinho, um negro inteligente, audaz, astucioso e valente, era o chefe do quilombo e tinha o seu quartel-general no sítio denominado Macacos, às extremas da paróquia do Poço da Panela, que fica ali em Casa Forte hoje, estendendo-se os núcleos de habitação de sua gente para as matas do Catucá e outras proximidades. Era o chefe supremo civil e militar do quilombo e estava investido de poderes discricionários, fazendo-se passivamente obedecer pela sua gente. Né? E, por fim, para finalizar mesmo, uma citação aqui do Marcos Carvalho, que foi um historiador que passou a estudar o Malunguinho também, o Malunguinho histórico, sobretudo, né? Que diz: a destruição total do quilombo aconteceu em março de 1837 e contou com a participação dos guardas nacionais, dos batalhões de Olinda e do Poço da Panela. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é como o povo da Jurema, né, a partir dessa tradição indígena aqui no Nordeste, ela se aproxima também dos povos negros que aqui vão cultuar os mestres e caboclos da Jurema, sem deixar, evidentemente, de cultuar os seus orixás, né, e vão saudar, vão colocar no centro do seu panteão duas figuras emblemáticas da história: o Canindé, que, penso, na história dos povos indígenas no Nordeste, deve ser lido e mais pesquisado pela importância que ele tem nesse trajeto histórico-cultural, e o Malunguinho da mesma forma. Então, tanto o Malunguinho quanto a Canindé, esses líderes, né, da afro-indígena, por assim dizer, foram, como eu falei, celebrados, continuam sendo cantados com a força impressionante. Quando eu digo força impressionante, gente, é preciso estar no terreiro no momento em que desce o caboclo Canindé com sua... Né, ele é líder de uma falange, então desce o caboclo, né, e seus caboclos. É o rei descendo com seus soldados, né? Toda a falange do Canindé, e o mesmo do Malunguinho. Então, quem já viu a manifestação dessas entidades em um terreiro de Jurema, na Mata Norte, ou mesmo em outra localidade, Recife, João Pessoa, qualquer outra cidade próxima aqui, sobretudo Rio Grande do Norte, como eu falei,
Paraíba e Pernambuco, vocês vão entender o que eu estou dizendo, né? Quem já viu sabe muito bem da força que tem essas duas entidades no contexto da Jurema, ou seja, elas são entidades históricas, viveram num tempo histórico, mas também vivem no tempo mítico, o tempo das religiões, né? Ou o tempo da Jurema. Então, eu não vou mais me alongar, tem uma quantidade de fotos aqui dessa região, dos terreiros de Juremas, etc., mas eu não sei como está meu tempo. Se ainda tiver tempo, a gente volta a mostrar essas fotos, são fotos de pessoas bebendo Jurema naquele contexto, e aí eu consulto aí o meu amigo Libânio para saber como é que está. Dá para passar... Professor Sandro, veja, eu estou aqui com 3 coisas na minha cabeça, né? Depois de toda essa... Deixa eu reorganizar aqui a tela. Depois dessa sua explanação, eu estou com 3 coisas aqui na cabeça. Primeiro, essa sua explanação abre milhões de possibilidades de reflexão. Já vou colocar logo por aí. Segundo, para um cabra curioso como eu, já tem como diz na linguagem popular aqui, professor Saulo, um monte de perguntas, né? E em terceiro, eu vou deixar um convite aqui já especial, porque a gente não vai ter condição de esgotar tudo isso hoje, né? É muito importante esse tema. Se me permite, eu vou passar para a gente escutar agora o professor Saulo, né? E depois a gente poderia pensar, ou de você fazer um breve fechamento por hoje, se houver a possibilidade da gente retomar em outro momento, porque tem muita coisa que se cruza com essa realidade que a gente está, sobretudo, dialogando nessa área aqui, como vocês bem conhecem, onde tem essa força presente entre a experiência dos povos originários, chamados de indígenas, né, e os povos africanos que para cá foram trazidos. Então, se me permite, a gente dava uma pausa agora, escutava agora um pouco professor Saulo, e de acordo com o tempo você poderia ver como arrumar, se houver possibilidade, a gente vai, porque esse tema é riquíssimo, viu? Cada coisa que você estava falando aqui, eu estava viajando no tema e já identificando as possibilidades de diálogo. Concordo plenamente, Libânio. Eu também quero muito ouvir meu colega Saulo. E se tiver, agora a gente mostra depois, se não, a gente mostra em outra oportunidade, tá certo? Maravilha, maravilha. Então, eu vou fechar aqui o meu... Sandro. Oi. Sandro. Pode falar, Saulo. Ô, Libânio, eu acho que a gente pode continuar com o professor Sandro. Inclusive, eu estou aqui por insistência dele, que eu falei para ele, nós vamos ter muito tempo para conversar só sobre a Jurema, e ele insistiu para que eu participasse. Eu falei, olha, eu não sou pesquisador de Jurema, o que eu conheço sobre Jurema é o que eu li nos livros, inclusive o livro dele, e o que eu vivencio acompanhando os rituais de Jurema. Mas, de fato, porque o tema é um tema que ele não se esgota em 2, 3 lives, né? E o diálogo que Sandro começou a fazer, trazendo para nós essas informações e nos situando no contexto, né, de toda essa região onde a Jurema conseguiu se construir de fato enquanto religião, isso, do ponto de vista, tanto do ponto de vista das religiões, da própria história, ou das histórias das religiões, como do ponto de vista da história do Brasil, isso é muitíssimo relevante. Como é que essa religião ela consegue se manter ao longo dos 500 anos, e como é que os povos originários de outro continente, como no caso os povos negros, eles vão estabelecer um diálogo interreligioso com a religião do lugar onde eles passam a conviver depois que são sequestrados e são escravizados aqui nesse território. Então, eu entendo, até do ponto de vista da discussão teológica mesmo, né, que essa aproximação, essa adesão e a prática do ritual da Jurema e da própria religião da Jurema, mais do que o ritual da Jurema, pelos povos negros, né, ela se constitui no estabelecimento de uma aliança. E se a gente se reporta à teologia cristã, quer dizer, a aliança que Deus estabelece com o seu povo, né,
A gente pode fazer uma analogia com a aliança que os povos originários daqui do continente e os povos que foram sequestrados de outros continentes vão estabelecer também a partir de um culto, a partir de uma religião. Então, isso eu acho que é muitíssimo importante para ser estudado, para ser analisado, para ser refletido. Nós estamos com uma participação muito boa de pessoas aqui. Eu estou vendo que tem amigos de Brasília, amigos da Paraíba, amigos de Alagoas, de Sergipe, de Pernambuco, alunos nossos, lideranças indígenas, inclusive indígenas também foram alunos nossos. Então, acho que é um momento que a gente pode estar aprofundando a questão da Jurema, sem necessariamente entrar na discussão sobre a teologia índia mesma, porque é uma outra reflexão que também vai demandar um maior tempo, mas do ponto de vista das teologias indígenas, a Jurema, ela ocupa um lugar, porque quando Sandro fez a referência ao Maracá, o Maracá metia muito medo dos missionários. Os missionários morriam de medo do Maracá, porque eles entendiam o Maracá como uma entidade. Pela própria forma como os indígenas se expressavam, e se expressa hoje. Hoje os indígenas, a força do Maracá. Então, o Maracá é de fato uma entidade, né? Então, mas a compreensão que os missionários tinham, né, e missionários que eram formados naquela teologia dogmática, cristã, católica, né, sobretudo, né? Isso nos faz perceber a força de uma religião que impõe medo, né, a esses missionários. Esses missionários chegaram aqui convictos da sua fé e com essa compreensão, né, de uma fé universal, de uma teologia universal, de uma religião universal, que na compreensão deles só poderia haver essa religião, e eles vão chegar com a violência de um Estado opressor, né, invasor, e com a força, né, essa opressiva, né, que eles usaram a fé juntamente com a espada para oprimir, mas mesmo assim, essa religião da Jurema, né, ela vai causar um espanto, ela vai causar medo, né, ela vai amedrontar esses missionários, apesar de toda a convicção que eles tinham na sua fé. Então, essa apresentação que Sandro faz, que nos conecta com essa história de mais de 500 anos, né, e nos mostra que, de fato, os povos oprimidos, e que foram oprimidos desde aquele momento, eles buscaram identificar, numa experiência religiosa, a possibilidade da libertação. A religião aí foi vista como uma forma de lutar contra a opressão. E a Jurema se torna uma experiência de libertação, de resistência e de libertação. Então, do ponto de vista teológico, se a gente for considerar com a corrente da teologia da libertação, que tem sua origem aqui na América Latina, então a gente pode dizer que, do ponto de vista teológico, a experiência da espiritualidade dos povos da Jurema, dos povos praticantes da religião da Jurema, é uma experiência que dialoga com a perspectiva teórica da teologia da libertação. Porque todos esses povos têm em comum a luta por um território. Então, os povos indígenas continuam resistindo nos seus territórios. Os povos que foram arrancados do seu território de origem continuam, né, a sonhar e a desejar voltar para o seu território. E agora, numa terra estranha, né, o que é que eles vão encontrar nessa terra estranha? Eles vão encontrar o acolhimento, o abrigamento na religião da Jurema, e não na religião cristã. Porque a religião cristã era sinônimo de opressão. Então,
essa consciência que os povos vão ter e que os próprios povos indígenas também vão ter, porque, em princípio, os povos indígenas não querem que ninguém pratique as suas religiões, porque as religiões indígenas, diferente das outras religiões que são de cunho proselitista, que querem catequizar, que querem que as outras pessoas se convertam, né, à sua religião, a religião indígena não, a religião é de cada povo vive na sua experiência, né? A partir da construção da sua história. É uma espiritualidade que acontece numa história específica de um povo específico. E eles não pretendem catequizar ninguém, não pretendem converter ninguém à sua fé. E eles até acham que é uma invasão a gente querer praticar a religião deles. Mas para os povos negros, isso foi permitido, porque eles entenderam, né, que essa religião, ela para os povos negros seria o alento, seria um acolhimento, seria uma esperança de libertação. Eu acho que essa reflexão que está sendo feita aqui, a gente deve continuar com as fotos, deve continuar com essas apresentações que Sandro está fazendo dessas regiões onde a Jurema continua resistindo, continua sendo praticada. Ela é atualíssima. Então, essa é a minha proposta, que a gente continue a reflexão. Tranquilo, de total acordo, professor Saulo, essa riqueza desse momento, de lançar mão dela, assim, perder ela, não. Vamos sim. Vamos lá, professor Sandro. Mas, viu, Libânio, depois que o professor Saulo começou a falar, aí você entende por que eu indiquei o professor Saulo para essa mesa. Exato, aí veja, aí abre essa, veja, eu estou aqui, como é que se diz assim, em êxtase, né? Porque, assim, a perspectiva do que vocês estão colocando abre um diálogo, mas muito profundo, um diálogo, inclusive, que, assim, a gente vai fazer questão de estar replicando ele, por conta da dimensão e da importância de tudo isso, né? E eu quero, inclusive, professor Sandro e professor Saulo, me desculpar com as pessoas que estão aqui interagindo no chat, porque eu estou tão atento a tudo isso aqui, que eu gosto sempre de estar mencionando as pessoas, destacando os comentários, mas o tema é coisa que a gente não pode nem piscar o olho direito para não perder a essência, né? Então, professor Sandro, continue, por favor, a sua exposição, e a gente vai se encontrando agora naquilo que for possível a gente construir para hoje, e dependendo da disponibilidade, da boa vontade que eu sei que vocês têm, da gente retomar em outro momento para continuar, porque realmente deixa muitas coisas mesmo para debater, né? Muito bom. Essas observações do professor Saulo, elas são muito, inclusive com a igreja, né, com uma certa perspectiva da igreja, que a gente pode pensar também o Vaticano II, que alarga o olhar da igreja em relação, né, a todas essas outras possibilidades de chegar até ao sagrado, a Deus, enfim. Né, muito, muito interessante. E, no caso aqui, Libânio, eu volto ao share, isso? Isso. Você volta, conforme a proposta do professor Saulo, você retoma, e aí você... E a gente vai conversando, né? E a gente vai ver até onde vai essa sua exposição, né? E aí depois a gente vê se a gente abre um bate-papo, ou se a gente reserva o bate-papo para um outro momento, e o professor Saulo faz ainda uma complementação, já que ele conseguiu já casar o tema da teologia, né? E já é um tema que me desperta a curiosidade, exatamente essa terminologia de teologia índia, mas ele já deu um gancho aí que já ajudou muito no entendimento. Claro que tem muito mais coisas a aprofundar. Pode continuar, professor. Bacana. Então, está aparecendo aí, Libânio, as imagens? Agora deixa eu repor aqui, tá? Não, ainda não. Vou lhe pedir, por favor, você sai dela, eu vou remover e você entra novamente nela, certo? Compartilha novamente. Certo, então eu fecho aqui, né? Eu só saio dela, no caso. Você sai dela, eu vou fechar ela aqui na tela. Certo. Pronto, agora caiu, foi a conexão dele. Espera aí. Ele saiu sem querer. Foi. Eu removi a tela e pode ter... mas ele vai... Ele volta rápido. Mas importantíssima essa reflexão, professor Saulo, que você já traz,
já encaixando esse entendimento da teologia índia, né, nesse contexto da Jurema. É uma dimensão realmente muito forte e muito profunda. Porque, de fato, essa reflexão sobre teologia índia, ela vem mais do movimento dos povos indígenas de outros países. Aqui no Brasil, ela não é tão presente, né? Quer dizer, alguns indígenas também participam, mas ela é um movimento que surge nos anos 80 e surge em duas perspectivas. Principalmente os povos indígenas que estão localizados na Mesoamérica, que trouxeram mais essa discussão. Depois foi sendo ampliada para outras regiões, mas eles discutem em duas perspectivas. A teologia, que eles chamam a teologia índia-índia, que seria a teologia indígena originária, né? Então, como a gente está discutindo a religião da Jurema, estaria dentro da perspectiva da teologia indígena originária. E a teologia índia cristã, que seriam os povos que já tiveram contato, já foram cristianizados ou tiveram contato com as religiões cristãs e que estabeleceram diálogos interreligiosos e que, a partir daí, eles produziram novas teologias. Então, essa discussão que a gente está fazendo sobre a Jurema, ela pode ser compreendida dentro também dessa perspectiva do diálogo da teologia índia cristã, porque esses povos, os próprios povos indígenas aqui do Nordeste, eles são praticantes da Jurema, mas eles também praticam os rituais cristãos, né? Principalmente, a gente vê no próprio ritual do Toré, o pessoal dança o Toré em volta do cruzeiro. Então, isso, se a gente for olhar como hoje se organiza a roda do Toré, e em muitas comunidades tendo um cruzeiro do centro, a gente vai encontrar relatos de missionários do século XVI que vão estranhar que os indígenas fazem isso. Então, essa prática ritual que já acontecia no século XVI e que para os missionários aquilo era ruim, quer dizer, os povos indígenas, em sua generosidade espiritual, eles estabeleceram esses diálogos, né, entre as suas experiências religiosas e a experiência religiosa do invasor. Né. Eles entenderam qual era a narrativa teológica da religião cristã. E eles entenderam também que essas narrativas elas tinham relação com as suas narrativas. Então, foram, de fato, essas compreensões que fizeram com que os povos indígenas aceitassem, na sua experiência espiritual, na sua vivência espiritual, também dialogar com a religião cristã. No caso mais específico, a religião cristã. A gente está falando da religião católica, porque a gente se refere aos primeiros missionários. Mas isso que para os povos indígenas era entendido como esse exercício, né, de espiritualidade e de vivência da sua espiritualidade, para os missionários era entendido como algo demoníaco. Era como se os povos indígenas estivessem adulterando, profanando, né, uma mensagem religiosa a outra, que é essa mensagem religiosa que tem a perspectiva de universalidade que não estava posta para os povos indígenas. Então, os indígenas que começam a fazer o diálogo sobre a teologia índia, eles começam fazendo essas leituras e aí reivindicam. Eles passam a reivindicar o direito de ter a sua própria teologia. E, inclusive, a dizer, olha, esses povos indígenas, cujas tradições religiosas elas se dão através do rito e do mito, quer dizer, a ritualização da narrativa mítica, eles também têm teologias. Porque para as grandes teologias, no caso a teologia cristã, a grande diferença que é apresentada é: vocês não têm revelação,
Então, se não tem revelação, não é teologia. E aí os indígenas vão dizer, nós temos a vivência da prática da nossa religião a partir das narrativas míticas e dos ritos. Então, no mito e no rito, a gente identifica a nossa teologia, porque no mito e no rito, a gente identifica a mensagem religiosa que é passada para os nossos povos. E essas mensagens são interpretadas, elas são traduzidas e elas são experienciadas no dia a dia. E o próprio rito é a forma de vivenciar a mensagem que aquela teologia traz, né? Então, esses indígenas, eles começaram a fazer o que para nós seria a exegese bíblica, eles passaram a fazer a exegese do mito, a traduzir o mito, a interpretar o mito e entender como é que esses mitos eles estão presentes nos seus rituais. Pode acontecer situações em que esse mito já não seja mais lembrado, ele deixou de ser contado, então as gerações atuais não sabem qual foi o mito que deu origem a um rito. Mas o rito sobreviveu, né? E o rito mantém, né, essa experiência da vivência dessa religião. Mas se a gente considera os povos, por exemplo, do México, da Guatemala, esses repertórios mitológicos eles foram registrados. Há livros que sobreviveram, apesar da invasão, da colonização, apesar de terem queimado muitos livros, né? Mas alguns deles sobreviveram e outros que foram escritos mesmo durante o período da invasão, já o período do início da colonização. Esses indígenas continuavam a escrever. Então, há livros que são considerados como livros sagrados, porque eles têm essas narrativas da experiência de fé desses povos, né? Como também narrativas que eles começaram a fazer a partir do momento que eles percebem a destruição que está sendo causada por esses invasores, que chegam com um discurso religioso, mas a prática é uma prática de destruição. Então, ao mesmo tempo que esses povos vão registrar, né, a invasão, a conquista e os massacres, eles também vão continuar escrevendo os seus ritos, escrevendo as suas experiências religiosas. E ali tem também um repertório muito importante dessas teologias índias, né, aos quais ele se refere. Então, a gente pode encontrar nesses países que eu me referi, livros importantes que as gerações atuais elas fazem uso e elas continuam, através desses livros, dialogando com as suas teologias originárias, do mesmo jeito que nós cristãos dialogamos através da Bíblia, né, com as narrativas bíblicas, eles dialogam com essas narrativas que sobreviveram, né, a toda essa perseguição durante o período colonial. E isso, eu pude vivenciar uma experiência em 1989, porque eu fui fazer um curso na cidade do México, e era um curso onde quase todos eram indígenas, e eram indígenas que eram lideranças religiosas. Então, havia, acho que umas 3, além de mim, mais 2 pessoas que não eram indígenas, né? E foi um curso intensivo, foi um mês de curso, e ali a gente tinha indígenas do Equador, da Guatemala, da Nicarágua, do México, enfim, eram de vários países, inclusive até dos Estados Unidos, tem indígena norte-americano também. E, para mim, foi o primeiro contato que eu tive com esse movimento de teologia índia, porque os indígenas que estavam ali eram indígenas que já vinham, né, dessa experiência de reflexão entre eles, e isso foi se tornando um movimento. Isso se tornou um movimento, e eles começaram a promover encontros continentais. E nesses encontros, chamados Encontros Continentais de Teologia Índia, o CIMI tem participado. Então, eu participei também, através do CIMI, de alguns desses encontros,
mas o momento em que eu pude me dedicar a estudar mais a teologia ainda foi nesse curso na Cidade do México, em 1989. E depois também eu tive a oportunidade de, terminado o curso, viajar pelo interior do México e acompanhar alguns indígenas em algumas comunidades, de regiões bem longínquas, assim, bem distantes da capital. E lá eu participei de alguns ritos. E, para minha surpresa, até cidades que para mim eram apenas cidades turísticas, como Teotihuacan, que é uma cidade que está próxima da cidade do México, e que foi descoberta a partir de escavações, do trabalho lá dos arqueólogos, mesmo essa cidade, que para mim era só cidade turística, os indígenas ali praticam seus rituais, né? Então, um indígena com quem... Lá a gente ficava em apartamentos duplos, né, desse curso, e o indígena com quem eu dividi durante um mês o apartamento era do povo zapoteco, se chamava Mariano. Então, ele era um cura, um tipo de pajé do povo. E aí foi muito bom, né, porque as conversas lá no quarto, ó, ele falava muito das suas experiências, mas eu com o Mariano, eu tive uma experiência que foi um dia de peregrinação, né, nessa cidade, que é chamada Cidade dos Deuses, e aí a gente passou metade do dia fazendo uma caminhada em direção à Pirâmide da Lua, e outra metade do dia fazendo a caminhada em direção à Pirâmide do Sol, que para mim, assim, eu não entendia muita coisa, mas depois eu fui ler, né, o que tinha de registro da teologia do povo zapoteco, e aí eu fui entender, inclusive, que no calendário, no calendário indígena, havia, inclusive, um mês, que, se não me falhar a memória, o que para nós seria o mês de setembro, para ele seria o mês da Lua, o mês da Rainha Lua, o mês da Rainha Lua. E a Lua era considerada como uma entidade feminina, né, muito, muito poderosa, capaz, né, de irradiar, de iluminar, e que durante todo aquele mês, que era chamado o mês da Lua, havia muitos rituais. E aquela caminhada que a gente fez em direção à pirâmide da Lua, meio-dia caminhando no sentido da pirâmide da Lua, ela tinha sua origem, né, lá, antes da colonização, ele estava previsto lá, né? E, inclusive, não era só, assim, do povo zapoteco, mas mesmo na região andina, esse mês da Lua, ele existia, né? Então, comunidades de língua quechua, por exemplo, eu estou até com esse livro aqui, eu não sei se dá para ver aí. Dá sim. Então, esse livro aqui é um livro que foi escrito no comecinho do século XVI, não, mais para o final do século XVI, e foi escrito por uma liderança indígena. Ele foi escrito parte em língua quechua e parte em espanhol, né? Esse livro foi escrito pelo Felipe Guamón Poma de Ayala. É um dos poucos registros que a gente tem da história da conquista, escrito por um indígena que viveu na região atualmente conhecida como região do Peru. E nesse livro também ele registra que no povo dele havia um mês, deixa eu ver se eu localizo aqui, e que também é o mês de 7 de setembro, e eles chamam de Koya Raimi. Koya Raimi. Koya é lua, e Raimi é rainha. Então, é também o mês de setembro. Então, você veja que essa experiência que eu vivenciei no México, ele está falando aqui do Peru, da região do Peru, né?
Então, era certamente, né, essa predominância dessa teologia que eu estou me referindo, ela estava presente numa vasta região, né, onde a gente pode ter registro, tanto feito por povos indígenas que hoje estão na região conhecida como México, e também foi feita por um indígena na região hoje conhecida como o Peru. Então, como é que esses povos, se encontrando em regiões tão distantes, eles partilhavam de uma narrativa teológica, de uma mensagem teológica comum? Como é que a gente consegue entender isso, se não for justamente através da experiência espiritual, dessa vivência espiritual? Então, essa teologia índia, que é praticada, que é também sistematizada hoje por essas lideranças indígenas, ela procura mostrar justamente a força, né, da tradição religiosa desses povos originários. E que, apesar de tudo, apesar de toda a força, né, da igreja e da imposição, hoje a gente tem rituais que fazem a memória dessa origem religiosa, né, que aqui foi encontrada pelos colonizadores. Então, se a gente se reporta à apresentação do professor Sandro, que eu não sei por que não retornou mais, ele mandou alguma mensagem. Eu estou aqui, enquanto eu estou escutando você, professor Saulo, estou tentando resolver. Ele disse que não consegue entrar pelo notebook mais. Aconteceu, ou foi eu que vacilei aqui no uso dessa plataforma, ou alguma coisa errada lá. Então, eu estou pedindo para ele me enviar o PowerPoint e tentar entrar pelo celular. Vamos recuperar, mas estou antenado na sua exposição. Não, porque eu estou dizendo que é justamente isso que o professor Santos, quer dizer, eu estou mostrando essa realidade, pensando do Peru até o México, e o professor Santos está apresentando uma realidade aqui, nossa, bem local. Bem mais próxima, né? E a gente vê como, do ponto de vista da experiência religiosa, os conteúdos são diferentes, são conteúdos diferentes, mas a força que traz a mensagem e o rito, no caso do ritual da Jurema, elas são muito semelhantes, né? Quer dizer, é a capacidade de sobreviver, de resistir a tantos séculos de perseguição, de opressão. Então, isso para nós é um testemunho que esses povos originários nos deixam, né? Carregam consigo ao longo dos tempos, e que, apesar de serem povos que também estabeleceram muitas alianças interétnicas, casamentos interétnicos, né, eles conseguiram, dentro dessa dinâmica, né, dessas realidades interétnicas, a manutenção da vivência da religião, da vivência da espiritualidade. E, por conseguinte, né, das suas, que eu estou chamando aqui, narrativas teológicas. Eu também desliguei aqui minha câmera sem querer. Não, tudo é possível nesses equipamentos, não se preocupe, não. Eu estou só falando, mas a câmera ali, acho que eu bati alguma coisa. Eu queria lhe fazer, eu posso lhe fazer uma pergunta dentro do que você acaba de colocar? Claro. Assim, primeiro, eu acho que esclarece essa ideia, porque quando vê o nome teologia, teve algumas pessoas que me perguntaram, né, antes da live, Libânio, por que teologia índia? Aí, bom, você acaba de mostrar que quando a teologia não é só o que se refere às religiões cristãs, né? Que a teologia é um estudo do sagrado que está, digamos assim, ao alcance de outros povos e de outras religiões também, né? Segundo essa sua reflexão de somar esse processo dessa experiência como teologia índia no contexto de teologia da libertação, ou das teologias de libertação, né? Porque também tem uma discussão das teologias negras
Então, isso recompõe esse cenário também. E um outro elemento, professor Saulo, que me chama bastante atenção é a capacidade dos povos originários, seja lá de onde forem, mas especialmente nesse caso nosso desse diálogo de hoje, dos povos originários chamados aqui de indígenas, de ter essa capacidade de se integrar com os africanos, né? E aí depois, em outro momento, a gente vai poder estar trabalhando também, porque existiam similaridades do ponto de vista dos africanos que foram trazidos, em sua maioria, para aqui para Pernambuco, sobretudo, para a Bahia também, para o Brasil, né? Porque foi Rio de Janeiro, sobretudo Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, que é os povos de matriz etnolinguística bantu, né? Eles têm um processo de construção religiosa lá muito ligada também aos elementos da ancestralidade, da natureza, mas também os povos indígenas conseguem dialogar também com o elemento religioso do colonizador, mantendo as suas características, mas recepcionando, né? Não é uma capacidade, digamos assim, digna de não apenas de reconhecimento, mas de aprofundamento. Como é que um povo consegue manter sua identidade, mesmo adicionando elementos de outras visões, de outras culturas e de outras expressões religiosas também. Não sei se eu me coloquei na forma adequada e correta, sobretudo a esse aspecto, mas é o que me chama a atenção, essa capacidade de se reinventar, de se recompor e, ao mesmo tempo, de acolher. Quando você tem muito mais experiência do que eu nessa questão da convivência com os povos indígenas, acho que você já viu o mesmo relato que eu acabo vendo assim. Por exemplo, sobretudo os pajés, os mestres dos rituais, eles dizem assim, nossa religião é o toré, mas também nós somos católicos. Não é uma coisa interessante isso? Quer dizer, interessante do ponto de vista dessa capacidade de integração, né? Sim, muitíssimo. Bom, a gente tem no Brasil, né, uma referência muito importante que é o movimento antropofágico, né? Então, do ponto de vista cultural, essa antropofagia cultural. E a antropofagia cultural, ela tem como inspiração os povos originários, né? O movimento antropofágico tem como referência, quando vai pensar antropofagia, os povos originários. E aqui a antropofagia, que ela é vista, né, assim, ao longo da história, ela é vista como algo absurdo, inconcebível. Para nós, a antropofagia é justamente algo que expressa a capacidade que esses povos têm de entender que toda cultura é incompleta. Então, a cultura do invasor é incompleta, as culturas indígenas também são incompletas. Eu acho que essa compreensão que os povos indígenas têm de incompletude cultural, né, se não é elaborada, mas ela é praticada. Então, eles dizem, olha, a gente dialoga com todas as culturas, porque todas as culturas têm, né, contribuições a dar. Agora, o que a gente não pode admitir é que uma cultura se sobreponha à outra, oprima a outra. Então, a resistência, ela se dava sempre em relação à opressão, né, da cultura invasora. Mas, no que eles entendiam que era possível dialogar e se apropriar também, né, de valores de outras culturas, mas que encontravam uma relação ou alguma aproximação com valores deles também, eles sempre se revelaram abertos, né, a esse diálogo. Totalmente diferente dos invasores, né, que sempre intolerantes, desrespeitosos, não aceitavam nunca, né, estabelecer esse diálogo. Eu acho que havia uma abertura, acho que não, havia não, continua havendo, ainda hoje é uma abertura muito grande por parte dos povos indígenas para dialogar com outras culturas, né, e dialogam também com outras religiões. Mas isso
tem que se dar dentro do princípio do respeito, né? Do respeito pelas diferenças, pelas especificidades, pelas particularidades. No momento que esse respeito deixa de existir, então também as pessoas se sentem agredidas, né? Nós tivemos um episódio recente agora, né, no Povo Trucar, que foi divulgado muito, né, um conflito religioso que eu entendo que poderia não ter acontecido se tivesse ocorrido um diálogo, né? Então, o diálogo é sempre a possibilidade de se garantir a convivência, né? Então, sem o diálogo, a convivência pode ficar prejudicada, ou ela pode ficar inviabilizada. Então, no momento que a gente está discutindo aqui sobre religiões indígenas, sobre teologia índia e teologia índia, me veio à lembrança esse episódio recente, né, que foi um episódio muito triste, que eu entendo que ninguém queria estar envolvido naquele episódio, né? Os próprios trucados não queriam estar envolvidos. Mas aquilo só aconteceu porque a gente viu, né, que houve um diálogo, houve primeiro um discurso, né, um discurso que ridicularizava a fé do outro, que ridicularizava a espiritualidade do outro, né, e esse discurso ele causou uma reação, né, e se não houvesse o discurso, certamente aquela reação não teria acontecido. Se não houvesse aquele discurso de intolerância religiosa, né, de incapacidade de estabelecer essa comunicação, né, interreligiosa, foi justamente essa não capacidade, essa não sensibilidade que gerou uma reação. Então, quando a gente olha para essa experiência da teologia índia que esses povos estão fazendo, eles trabalham, né, identificando as rupturas que aconteceram ao longo da história, mas também os encontros que aconteceram, né, os momentos em que foi possível, de fato, se encontrarem e nesse encontro estabelecerem formas, né, de vivência da espiritualidade que são ainda hoje mantidas pelos povos indígenas. Nessa discussão da teologia índia, e aí você coloca, por que teologia índia? É a mesma coisa de filosofia, né? Então, quando é coisa de branco, é filosofia. Quando é de indígena, é cosmologia. Então, é entendido a forma de pensar, a produção do conhecimento, a construção das éticas feitas pelos povos originários, elas são sempre entendidas como algo menor. Então, elas vão para o campo da cosmologia, a cosmovisão indígena. Mas quando somos nós, os não indígenas, então isso ganha um status de filosofia. E aí os povos indígenas começam a dizer, não, nós também temos as nossas filosofias, nós também temos a nossa teologia, nós também temos a nossa ética, as nossas éticas, né? Então, toda essa discussão, ela faz parte nesse contexto atual da luta dos povos indígenas contra essa colonização que continua de várias outras formas, né? Então, falar de teologia ainda é entender que esses povos também são capazes de produzir uma reflexão no âmbito das suas religiões, e que a partir dessas reflexões, eles sistematizam, né, as suas experiências religiosas, as suas vivências religiosas. É isso que eles reivindicam. Então, por isso eles fazem questão de usar a mesma nomenclatura. É teologia índia, porque vocês também têm as suas teologias. Isso causou, inclusive, uma reação grande lá no Vaticano. Acho que no período em que o Papa era o Bento XVI. O antecessor agora do Papa Francisco. Do Papa Isso, Francisco. Bento XVI. Bento, Papa Bento, o Vaticano chamou uma reunião e convidou pessoas que eram
da Igreja Católica que estavam envolvidas com esse movimento, inclusive entidades pastorais que estivessem envolvidas com isso, para se explicar. Inclusive o CIMI também participou desse momento. Foi no ano de 2007. O Papa enviou um cardeal, eu não lembro agora o cardeal de a que congregação ele pertencia, acho que era da Congregação da Doutrina da Fé. E ele veio e queria saber que história era essa, de teologia índia. Então, alguns indígenas que foram convidados a participar, os padres e os bispos que estavam apoiando esse movimento, que tinham contato, também foram convidados. E eu fui pelo CIMI, lá na cidade da Guatemala mesmo. E fomos, acho que mais 3 outras pessoas aqui do CIMI, né? Então, assim, os primeiros dias foram muito tensos, né? Porque era aquela posição de questionamentos e de muitas suspeitas por parte, né, do representante do Vaticano. Mas teve um dia em que todos nós fomos para o interior, todos que estavam nesse evento, e lá nós participamos de uma celebração indígena, numa comunidade de Santo Domingo de Estepec, acho que era assim, comunidade indígena. E foi muito bonito, assim, um ritual muito bonito, onde dialogavam os símbolos das religiões indígenas com os símbolos da religião cristã, e esse representante do Vaticano, esse cardeal, esteve na celebração. E eu lembro que no dia seguinte, na abertura da reunião do dia, esse cardeal falou que pela primeira vez ele participou de um ritual aonde ele teve a sensação de tocar o céu com as pontas do dedo. Foi muito bonito o relato dele. Ele disse, olha, eu vim para aqui cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, mas ter passado aquela tarde com os indígenas e ter participado daquele ritual, a sensação que eu experimentei foi de tocar o céu com as pontas dos dedos. E é claro que isso aconteceu porque ali a presença de Deus era plena. Então eu senti essa presença plena de Deus. E isso nos mostra que a experiência prática, né, ela é muito importante. Então, como ele conseguiu vivenciar essa experiência, né, todo o preconceito que ele tinha, né, naquele momento ali, ficou bastante abalado, não foi desfeito, como ele disse que foi. Ele entendeu, né? Quer dizer, a gente ficou vários dias falando, muita gente falando sobre suas experiências, a gente também falou aqui sobre o Brasil, mas ele, de fato, só entendeu quando ele experimentou com aquela comunidade indígena naquele momento específico. Então, eu acho que isso mostra também, né, como você se abrir para a experiência do outro lhe possibilita entender o outro, lhe possibilita estabelecer alianças com o outro, compromissos com o outro. Foi isso que aconteceu com ele ali. Né? E eu acho que, a partir daquele momento, a perseguição a esses indígenas que fazem parte do movimento de teologia índia diminuiu. Pelo menos eu não ouvi mais falar, porque tinha algumas pessoas que estavam sendo perseguidos, até porque, dentre esses indígenas, havia também indígenas que são pagos, como o padre Eleazar Lopes, que é também do povo zapoteco, lá do México, e ele foi impedido, inclusive, de participar de alguns eventos, né, pela hierarquia da igreja, porque ele estava aderindo a esse movimento da teologia índia. Então, esse movimento ele repercutiu tanto no âmbito da religião e da teologia, que levou o Vaticano a se pronunciar, a se manifestar e perguntar que história é essa, porque tem gente da igreja que está se envolvendo com esse movimento parecia estranho, mas agora ele se consolidou, né?
E eu entendo que isso, no momento que ele está consolidado, isso também possibilita avançar, né, ampliar essa sua capacidade de também envolver outros povos. Como eu falei, aqui no Brasil não tem tanta participação, embora alguns indígenas do Brasil tenham participado desses encontros, mas principalmente através da articulação que o CIMI faz, né? Eles sempre estão presentes, mesmo não tendo aqui no Brasil indígenas que tenham se dedicado a escrever sobre, né, essas experiências. Mas, enfim, é algo que está acontecendo. E, professor Sandro? Eu estou aqui com o Sandro, ele disse que não consegue entrar também pelo celular. Eu acredito que o que ocorreu, eu já pesquisei de todo jeito aqui. O que ocorreu foi que a saída foi simultânea. Pelo que eu estou entendendo aqui, eu pesquisei aqui na plataforma, e ou eu ou ele ativamos alguma coisa de bloqueio. Das duas, sem saber. Então, nós temos esse. Deixa eu ver o que é que ele está respondendo aqui. Ele acabou de ver visualizando a última mensagem a derradeira mensagem que eu enviei, mas eu queria lhe fazer uma pergunta ou comentário. Eu estava vendo, inclusive, uma entrevista, uma das entrevistas que eu tenho assistido com Ailton Krenak, né? E ele diz assim: quando o colonizador chega aqui, ele acabou sendo recebido pelos povos originários, de certa forma, como mais um na diferença, né? Mais um na diferença. Se ele tivesse sido educado, assim diz Ailton Krenak, né? Se ele tivesse sido educado, tinha convivido de uma outra forma. Porque há registros, inclusive, em outros povos, assim foi também as primeiras abordagens também no continente africano, porque havia a possibilidade de uma convivência de integração ou de relação sem ser de imposição. A partir do momento que o colonizador demonstra o interesse de se apoderar das terras e das pessoas, né? Aquela coisa vem com a ideia de ser os donos de terra e de gente, né? Como se diz no popular. Então, isso desconfigura esse momento inicial de receptividade, né? E aí também o fato de que todo o conceito trabalhado, se eu estiver equivocado, por favor, me corrija, todo o conceito trabalhado pelo colonizador é o que chama de eurocentrista, né? Quer dizer, tudo baseado no conceito de que eles estabeleceram para os elementos religiosos, para a própria questão teológica, padronizado, querendo impor essa padronização a uma outra cultura, a uma outra tradição, em primeiro lugar, demonizando, né? E agora também, como você citou esse caso lá do povo Trucá, é uma clara, digamos assim, realidade desse processo, entre aspas, de evangelização, sobretudo entre os neopentecostais, né, que retomam, me parece, a ideia colonizadora de demonizar, né, demonizando o outro, enquanto a Igreja Católica hoje consegue, em boa parte hoje, dialogar com as tradições indígenas e com as tradições afro-brasileiras, né, ou de matriz africana, eles veem, os neopentecostais, com uma inserção cada vez mais forte, sobretudo também nessas comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, mas demonizando a tradição e a religiosidade e a religião constituída por esses povos, né? Não sei se me expressei de maneira equivocada, mas tem esse outro sinal também que se apresenta, né? Sim, é isso mesmo. Agora, eu acho que os indígenas nunca poderiam estabelecer um diálogo, porque o colonizador não chegou para colonizar, ele chegou para massacrar e usurpar territórios, né? Então, isso. na verdade, falar de colonização é até amenizar, né, a usurpação, porque o que houve aqui foi saques, né? Então, os povos originários foram saqueados, suas terras foram roubadas, então, e era isso que eles não entendiam, porque há relatos feitos pelos próprios cronistas da época, né, de que a experiência dos povos que estavam no litoral, que eles começam
eles entendem a mensagem cristã. Então, os missionários, quando os missionários começam a dialogar na mesma língua com eles entendem a mensagem do Evangelho, eles acham a mensagem do Evangelho interessante, mas eles não entendem a prática dos missionários. E aí eles começam a dizer: vocês pregam, né, um anúncio e vocês vivenciam outra coisa. Então, eles identificaram que essa incoerência, né, dos missionários, eles identificaram logo. E eles disseram: olha, então, nós, inclusive, há relatos que um dos indígenas diz: nós vivenciamos mais a mensagem que vocês trazem do que vocês. Nós é que vivenciamos, vocês não. E isso vai haver até um conflito, né? Tem um historiador, Ronaldo Vanfas, escreve, né, sobre essas experiências que vão ocorrer aqui no litoral nordestino, ali na região da Bahia, onde os indígenas vão dizer: olha, nós vamos construir a nossa própria igreja, porque vocês não estão fazendo o que o Evangelho manda, o que o Evangelho determina. E começa a haver um conflito, e é ali que a tese dele é a heresia dos índios, se não me falar a memória, o título, porque os índios começam a ser considerados hereges. Começam a ser considerados hereges porque exige dos missionários fidelidade ao Evangelho. Veja como a situação se inverte completamente, né? Então, os índios passam a ser considerados hereges porque questionam os missionários que não vivem de acordo com aquilo que o Evangelho ensina. Então, isso para mim é outra coisa. Não é só porque eles não chegaram respeitando, é porque eles chegaram para roubar, para saquear, para esbulhar os territórios. Então, de fato, era impossível que esse diálogo acontecesse, né? A não ser que essas pessoas viessem para conviver, aí seria uma outra realidade, que é o que acontece hoje, né? Os povos sem contato, ainda hoje no Brasil, continuam fugindo da colonização, da aproximação dos não indígenas, porque eles já sabem o que representou a colonização. Eles já escutam dos parentes com os quais têm contato. Então, segundo registros do CIMI, hoje há 116 povos em situação de isolamento voluntário. Esses povos não sabem que a gente existe? Sabem, mas não querem contato. Cada vez que alguém se aproxima, eles fogem mais, né? Então, é isso. Eu lembro, professor Saulo, de uma palavra do Davi Kopenawa, Yanomami, né? Ele diz assim, num documento, aquele programa, aquela série Brasil Escola, ele diz assim: nós queremos amizade com o homem branco, mas a gente aqui, eles lá. Exatamente. A gente quer amizade, agora de longe, nós aqui e eles lá. A gente não quer eles aqui, de forma alguma. Eu acho que isso resume, né, da forma que você estava abordando. Me permita só mais um elemento que eu acredito que eu estou aguardando aqui, Sandro não conseguiu ainda, ele está tentando responder agora, mas essa terminologia, bom, a gente vê, por exemplo, a sugestão do tema teologia índia. Aí muita gente diz: mas é Índia, não poderia ser teologia indígena? Essa discussão de índio e indígena é uma terminologia, digamos, uma compromete a outra? Chamar hoje de povos indígenas ou chamar de índio hoje tem uma diferenciação muito grande para as pessoas leigas que não conhecem essa questão das terminologias. Tem sim. De fato, a gente usa sempre indígenas, porque essas palavras elas são de origens diferentes. A palavra índio vem do hindi, da língua indiana, do hindi. E a palavra indígena é nossa mesmo, é uma palavra de origem latina. Então, indígena é aquele que é próprio do lugar. Então, para a gente se referir aos povos originários, a gente fala povos indígenas. O movimento, quando eles optam a teologia índia, eles fazem a leitura seguinte: com a mesma palavra que nos oprime, a gente quer se libertar. Então, eles usam a palavra Índia, não significa que eles concordem. É para mostrar que é uma teologia daqueles que foram marginalizados e
e ditos serem índios, embora eles se entendem como zapoteco, né? Então, aquele povo lá, como mirre, como mesquito, então, as terminologias são várias. Mas, porque a palavra Índia é usada no sentido político, é como se fosse uma política de uma ética negativa. Então, a gente vai usar justamente aquilo que nos oprime para servir como instrumento de contestação e de libertação. Mas o correto então, quando a gente vai falar da teologia índia, que eles chamam teologia índia, seriam as teologias indígenas originárias. E a teologia índia só é essa teologia que dialoga com a questão, com a religião cristã. Então, são os povos já cristianizados. Mas são palavras distintas e a terminologia correta é indígenas. A gente usa índio, mas é incorreto mesmo. Então, nisso que você apresenta, eles estão buscando uma ressignificação do nome, mesmo tendo sido um nome utilizado pelo processo da colonização, né? pelo colonizador. Justamente, eles usam como contestação. Eu também, a primeira pergunta que eu fiz foi por que não é indígena? E isso também, aqui no Brasil, né, a gente praticamente não usa mais o termo índio, né? Geralmente é indígena, povos indígenas. Então, para nós, se a gente fosse, para nós ficaria mais palatável, né? Falar de teologia indígena. Mas a lógica deles é justamente essa, é usar a palavra que eles, a palavra que serviu para nos oprimir, nós queremos usar para contestar e servir como instrumento de libertação. Professor Saulo, o que você sugere, então? Veja, não estou conseguindo o retorno do professor Sandro. Acho que realmente esse problema... Está muito tarde, né? Acho que você já está bem adiantado a hora, né? Não dá para outra vez com o Sandro. Isso, vamos buscar reconstruir para um outro momento, tanto da sua abordagem quanto da dele. Tem muito mais coisa para que a gente pode estar dialogando, né? E a essa altura realmente fica inviável. Ele mandou, inclusive, o PowerPoint aqui, mas não está conseguindo entrar e eu não estou conseguindo a resposta dele agora no Zap. Então, eu acho que nesse momento agora é lhe agradecer imensamente, assim como ao professor Sandro, por toda essa carga de elementos positivos nessa reflexão, uma reflexão que instiga outros processos também reflexivos, né? E traz um contexto que é profundamente atual. Eu acho que essa necessidade do que vocês estão abordando, que a gente deseja continuar, é algo, inclusive, que eu vou fazer todo o possível para ver se reproduzo por blocos, para que a gente possa estar, acho que, sobretudo, um público hoje muito importante de liderança, do pessoal, professoras e professores do setor de educação, dos povos indígenas, quilombolas também, precisam ter acesso a uma informação como essa, esse conjunto de coisas que vocês trazem. Então, agradecer imensamente pela disponibilidade de vocês diante de tantos compromissos. A gente também ficou de falar, vocês estão retornando com o curso, né, na UFPE, no campo de Caruaru, né? Se você quiser falar um pouco sobre isso e, em seguida, pode fazer suas considerações finais para a gente fechar por hoje, pelo menos, com expectativa e com aquele sentimento de quero mais, né? Sim, a gente está retomando o curso de licenciatura em Textural Indígena no próximo ano. Esse curso ficou, acho que há 2 ou 3 anos que a gente está sem turmas, porque era um curso que acontecia através de um programa, esse programa deixou de existir. Mas agora a universidade resolveu assumir como curso permanente. Nós teremos professores que vão estar dedicados exclusivamente a esse curso. Então, o curso retoma com novas turmas de 2022. E aí nós todos estamos muito contentes, inclusive dialogando com a Copip sobre concurso para professores, a gente tem feito essa discussão com eles. Bom, eu quero agradecer muito às pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu também não sei, alguém lá certamente
interagiu, fez perguntas, a gente não conseguiu acompanhar. Agradecer muito a essas pessoas todas, né? Agradecer a você. Até comentei com você que eu conheci a TV Raiz fazendo pesquisa no YouTube, e acho que é importante, justamente porque essas reflexões elas ficam lá e a gente pode acessar em outro momento, né? Quero, então, agradecer muito, parabenizá-lo por essa iniciativa, ela presta uma contribuição muito grande, né? As causas, né? As causas dos excluídos, as causas dos povos oprimidos, né? Dentre eles o povo indígena. Já vi que os povos indígenas têm muito acesso aqui a esse canal, e espero que continuem, né? Eles participando, interagindo. E foi uma pena que aconteceu isso com o professor Sandro, porque de fato a gente poderia ter continuado, né, com esses aprofundamentos sobre os estudos dele em relação a Jurema, mas a gente espera que tenha outra oportunidade para continuar. Sim, vamos sim. Eu quero lhe agradecer e dizer assim que essa é uma experiência que a gente vem conduzindo, professor Saulo, na perspectiva de trazer uma discussão de conteúdos positivos. Você conhece muito bem essa região aqui, você sabe que é muito difícil, mesmo a mídia alternativa, o que a gente tem no dia a dia aqui são os blogs daquelas matérias da violência, matou, morreu, desgraça para um lado, acidente para outro, e os temas positivos não são dialogados. Então, essa é uma busca nossa, a gente está conseguindo realmente, e só o fato de você dizer que estava fazendo a pesquisa e encontrou no YouTube é um sinal positivo, também várias pessoas interagindo, veja, mesmo um público que a gente agradece carinhosamente, a Maraísa, que você conhece, né, do Povo Cambiuá, já tinha colocado uma mensagem no início, várias pessoas fizeram perguntas, mas infelizmente o tema muito atrativo, prendeu muito minha atenção, e esse episódio com o professor Sandro realmente me tirou aqui o sentido de muita coisa, mas quero agradecer a cada um que acompanhou, que dedicou um tempo para estar junto conosco aqui, compartilhando desse momento privilegiado, porque momentos como esse são momentos privilegiados. E reiterar o agradecimento à sua pessoa, também ao professor Sandro, e desejar que a gente possa em breve se encontrar novamente para estar dando sequência nesse tema, que ele é de grande importância. Um grande abraço, uma boa noite a todas e a todos. Valeu.